A Bíblia vai contar, vai registrar, Alex, a humilhação que o Senhor Jesus passou, irmãos. E todas as pessoas que têm curiosidade de saber o que Cristo passou, foi profetizado em Isaías capítulo 53. Isaías vai falar, no capítulo 53, do sofrimento do Messias, do Filho de Deus. E no capítulo 53, Isaías vai falar algumas coisas concernentes a ele, Ronaldo. E ele vai dizer que Jesus seria humilhado, rejeitado, desprezado. Ainda no capítulo 53, Fábio, ele vai dizer que além disso tudo, o Senhor Jesus seria oprimido, afligido, contristado. O capítulo 53 de Isaías vai relatar o sofrimento do Messias. E o profeta vai dizer que ele haveria de ser ferido. Diz que ele iria sentir dores, que ele iria sofrer. Na verdade, a Bíblia, quando se refere ao Senhor Jesus e tudo que ele haveria de passar, a Bíblia vai contar que ele seria abandonado, que ele seria deixado, que ele seria esquecido. Além de tudo isso, irmãos, a Bíblia vai contar que o Filho de Deus, quando viesse a esta terra, seria insultado, ofendido. As pessoas iriam blasfemar concernente à pessoa dele. E todo esse sofrimento, relata que o sofrimento de Cristo foi físico, foi emocional, e ele também sofreu agonia espiritual. E um detalhe é que ele passou por todo este sofrimento, por todo este pesar. Por quê, irmãos? Não porque ele estava em pecado, não porque ele estava errado, não porque ele procurava tudo isso, não. Tudo que Cristo passou foi por conta do propósito do Pai. O Senhor Jesus tinha uma missão, ele tinha um objetivo, e incluído nessa missão, ele haveria de sofrer, ele haveria de padecer para executar esta missão que o Pai lhe deu. Isso nos ensina, irmãos, que existem sofrimentos que nós podemos evitá-los, mas existem sofrimentos que são por conta e por causa da vontade de Deus, do querer de Deus, no qual Deus, ele nos confia missões, coisas, no qual nós vamos fazer, e com estas coisas nós haveremos de sofrer. O capítulo 2 da carta aos Filipenses, o versículo 6 ao 8, vai falar da humilhação do Senhor Jesus também. Além de Isaías, além dos evangelhos relatar a humilhação e os insultos que o nosso Salvador passou, Paulo vai relatar aqui que ele se humilhou no versículo 6 ao 8, esvaziando-se da sua glória. Paulo vai dizer que ele se humilhou, fazendo o quê? Fazendo-se servo. Dos versículos 6 ao 8, Paulo vai dizer que ele se humilhou, tomando a forma dos homens, visto que Cristo é Deus e no céu estava com Deus, mas agora ele teve que se fazer homem para realizar a missão de Deus. E o texto ainda vai dizer do versículo 6 ao 8, que ele, além de se esvaziar da sua glória, diz que ele, além de se fazer servo, diz que ele, além de tomar a forma de homem, diz que ele, além dele morrer, ele morreu e ainda morreu morte de cruz. A morte mais vexatória, a morte mais vergonhosa, a morte mais sofrida. Então, de uma forma resumida, eu estou a anunciar na introdução desta mensagem do sofrimento que Cristo passou, não porque ele quis, não porque ele procurou, não porque ele desobedeceu, mas porque ele estava cumprindo a vontade do Pai, porque ele estava realizando uma missão
ensina algo, irmãos, interessante. Isso é um contraste com o que, pastor? Que Jesus, sendo Deus, ele se humilhou, se fazendo homem. Quer dizer, na condição da criação que é o homem, diferente do diabo. O diabo, sendo criação de Deus, quis ser igual a Deus. Quer dizer, Jesus sofreu para fazer a vontade do Pai. O inimigo queria a exaltação sem passar ou fazer a vontade de Deus. Isso nos ensina algo muito interessante, irmãos. Esse comportamento e essa atitude do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo no qual nós lemos, ele começa a dizer no versículo 9: pelo que também Deus o exaltou. Ou, pelo que também. Ele começa, aos versículos anteriores, ele fala da humilhação de Cristo. O versículo que nós lemos, que está por vir, ele fala, pelo que também Deus o exaltou. Isso significa, ou tem um sentido de designar o oposto, o contrário. Quer dizer que anteriormente, Jesus foi humilhado. Anteriormente, Jesus sofreu. Anteriormente, ele foi insultado. Anteriormente, blasfemaram contra ele. Anteriormente, ele morreu. Anteriormente, ele morreu na morte mais vergonhosa que existia. Mas aí Paulo vai dizer, pelo que também, ou seja, o contrário, ou seja, Deus agora vai fazer algo diferente. Ele se humilhou e Deus o exaltou soberanamente. Aleluia. Ele se humilhou, mas Deus o exaltou. Isso mostra que Jesus fez o que o Pai queria, irmãos. A obra, a missão, a vontade dele, e o Pai agora, olhando do céu, vai exaltar aquele seu filho que se humilhou para fazer a sua vontade. Aleluia. Isso nos ensina que o princípio da exaltação não é se exaltar a si mesmo, mas é se humilhar. É fazer a vontade de Deus, ainda que nos custe humilhação, sofrimento, como os nossos irmãos estavam cantando aqui no início, como vocês estavam louvando a Deus aqui no início. Então, todas as vezes que eu e você abrirmos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, nós estaremos nos humilhando. Todas as vezes que você querer fazer algo e você não fazer o que você quer, mas fazer a vontade de Deus, você estará se humilhando. Todas as vezes que você tiver desejo e que for contrário a este desejo ao propósito, à obra de Deus, ou que Deus tem para a sua vida e realizar através de você, você estará se humilhando. Ainda que isso custe muito para você, como custou para o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é humilhar-se. Mas o texto vai nos mostrar que Cristo, que se humilhou, como Paulo falou anteriormente, agora o texto vai mostrar que esse Deus que permite alguém ser humilhado para cumprir os seus propósitos e os teus desígnios, o texto vai nos mostrar que este Deus que permitiu que o amado dele, o Senhor Jesus, passasse por tudo aquilo, agora Deus vai exaltar Jesus de uma forma soberana. E o texto vai dizer que exaltou. Exaltação é ser elevado, engrandecido, glorificado. E a mesma Bíblia que conta, que registra as humilhações que o Senhor Jesus passou, os insultos que ele sofreu,
as dores que ele sentiu, a Bíblia vai contar também, vai registrar a exaltação de Deus para a vida do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 9, voltou aos Hebreus, vai contar: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus. Olha, ele não está dizendo aquele Jesus com a coroa de espinho, aquele Jesus com o rosto sofrido, aquele Jesus cravado na cruz, aquele Jesus sendo insultado e envergonhado. O autor dos Hebreus vai dizer: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. Ou seja, Jesus se sujeitou, Jesus se permitiu que colocasse uma coroa de espinho na sua cabeça, machucando e envergonhando. Porque ele se sujeitou a isso, o texto vai dizer que Deus o exaltou e coroou ele com uma coroa de glória e de honra. Porque o Deus que sabe permitir a humilhação é o Deus que sabe também exaltar o mesmo. João 16,14, o Senhor Jesus falou concernente ao Espírito Santo: quando o Espírito Santo vier, o que ele vai fazer, Senhor Jesus? O Senhor Jesus falou: ele vai me glorificar. Ele vai usar a igreja, ele vai usar o grupo de louvor, ele vai usar o pregador, ele vai usar o irmão e a irmã para me exaltar, para me engrandecer, para me enaltecer, para me glorificar. Isso nos ensina que alguém que tem ou que se permite o Espírito Santo usá-lo quer glorificar a Cristo, quer exaltar a pessoa de Cristo, quer tornar Cristo conhecido. Atos capítulo 2, versículo 33, na parte A, diz assim as Escrituras Sagradas: de sorte que exaltado pela destra de Deus, o autor, que era Lucas, registra Atos e vai dizer que Cristo de sorte foi exaltado pela destra de Deus. Essa destra de Deus significa o quê? Que exaltação é essa? Isso é a direita de Deus, é uma expressão designada para uma posição única de honra direcionada para alguém. Então, quando você lê na Bíblia que Cristo está à destra de Deus, está trazendo uma honra para Ele, porque esta posição que está à direita, a destra de Deus, foi guardada, foi protegida, foi designada para uma pessoa que o Pai queria exaltar e glorificar, e essa pessoa foi Cristo Jesus. Apocalipse 5:12, João vai dizer a respeito de: eu já estou sentindo o Espírito dele agindo aqui nesta casa. É porque o Espírito de Deus quer exaltar, quer glorificar a Cristo, e a palavra está dizendo isso. O autor de Apocalipse, que foi João, ele vai dizer, ele teve uma visão nos céus, e lá nos céus estava dizendo concernente a Cristo, sabe o que? Digno é Ele, digno é quem? Digno é o Cordeiro, que é um tipo de Jesus. Aí ele vai dizer que foi morto de receber o que, João? Aí diz poder, riqueza, sabedoria, honra e glórias e honras e ações de graça. João vai dizer, ele é digno. Digno significa o que, pastor? Pelo amor de Deus, digno é merecedor, é apropriado, é adequado para receber aquilo. Então o texto está dizendo que Cristo é merecedor. Quando você canta para Ele, que Cristo tem o direito de, quando você dobra os seus joelhos e se rende ao
estamos fazendo isto nesta noite, louvando, exaltando, engrandecendo, enaltecendo a Ele, porque Ele é a pessoa digna para receber adoração e culto nesta casa, e culto em todos os templos, e culto em todos os lugares. Eu queria te pedir, você pode levantar a mão e dizer para Cristo que Ele é digno do seu glória, do seu louvor, da sua adoração nesta noite. Aleluia. Eu também reconheço o Senhor Jesus. Deus o exaltou soberanamente. O que isso significa? Quando a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente, o versículo do qual nós lemos, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Isso significa, irmãos, uma exaltação diferenciada. Jesus foi super exaltado. Jesus foi exaltado de modo absoluto. Jesus foi exaltado de uma forma suprema. A exaltação do Pai para o Filho Jesus Cristo foi uma exaltação diferente de todas. Isso não significa, meus irmãos, que Deus não possa te exaltar, que a exaltação é só para Cristo. Não. A Bíblia diz que quem se humilha para Deus, Deus exalta. Deus exaltou homens e mulheres antes de você. E Deus tem o mesmo propósito, o princípio é o mesmo. Aquele que se humilhar a Ele exalta. Só que a exaltação de Cristo não é igual à nossa. Não é igual Deus te exaltar. A exaltação de Cristo, ela é diferente. Ele é super exaltado. Ele é de modo absoluto exaltado. Ele é de forma suprema exaltado. Não existe exaltação como a exaltação de Cristo. Ninguém nunca foi exaltado riando como Cristo. E ninguém nunca será exaltado como a pessoa do Senhor Jesus. Quer ver? Abraão foi exaltado, mas Cristo foi super exaltado. Esther foi exaltada, mas Cristo foi de modo absoluto exaltado. Davi foi exaltado, mas Cristo foi de forma suprema exaltado. Maria foi exaltada, mas Cristo foi de maneira única e poderosa exaltado. E por que Cristo foi exaltado desta forma? O texto vai dizer que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Deus conquistou um nome de respeito. O nome, como foi dito aqui pela irmã Cristiane, Eunice tinha nome. Aquela mulher deu um exemplo que Paulo, o nome daquela mulher chegou até o apóstolo Paulo, e Paulo disse: essa mulher é uma mulher de fé, essa mulher tem nome. A vida dessa mulher fez com que o nome dela fosse uma referência, fosse respeitada. Só que o nome de Cristo, Deus pode estar um nome conhecido, respeitado, mas igual ao nome de Cristo jamais terá um nome como o nome de Cristo. Em toda a história da humanidade existiam muitas pessoas que teve nome. E quando nós vamos pesquisar, analisar pessoas de nomes, que teve nome, famosas, respeitadas, poderia falar do físico Isaac Newton, poderia falar de um professor espiritual, Siddhartha Gautama, poderia falar do filósofo Confúcio, poderíamos falar do religioso Maomé, poderíamos falar do libertador Moisés, poderíamos falar de Salomão, que tinha um nome, irmãos, que o nome dele era conhecido fora de outros países, aonde a rainha foi ao encontro dele por conta do nome dele. Poderíamos falar do navegador Cristóvão Colombo, mas nenhum nome desses e nenhum nome nesta terra será igual ao nome do Senhor Jesus. O texto diz que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome.
É por isso que não está o nome aqui Wagner. É por isso que não está o nome aqui Alex. É por isso que não está o nome aqui Iracema. É por isso que não está o nome aqui Eronilson. É por isso que o nome está aqui. Ainda que todos vocês sejam homens e mulheres de respeito, ainda que todos vocês mereçam honra, sim, mas o nome de Jesus é sobre todo nome. E porque o nome dele é sobre todo nome, pastor Wagner? Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia vai dizer que em nenhum outro nome há salvação. O nome dele é sobre todo nome, porque a Bíblia diz que não existe salvação em outro nome, é só no nome de Jesus. Se alguém quer ser salvo, tem que se dobrar diante deste nome, tem que reconhecer este nome. É por isso, Senhor da glória, que nós estamos aqui te louvando e adorando ao teu nome. O nome de Jesus é sobre todo nome, porque só no nome dele há salvação. Você quer continuar salvo? Continue crendo neste nome. Você que não é salvo e quer ser salvo hoje, confesse esse nome como Senhor e Salvador da sua vida. Em Atos capítulo 3, versículo 6, a Bíblia vai contar outra coisa. Por que Deus deu um nome a Jesus que é sobre todo nome? Pedro, ele vai dizer para o homem que estava paralítico na porta do templo. O homem pediu dinheiro, o homem pediu uma moeda para ele. Aí Pedro diz assim: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta no nome de Jesus Nazareno. Esse nome é sobre todo nome, porque neste nome doentes são curados, neste nome paralíticos recebem um milagre, neste nome cegos voltam a enxergar, por este nome pessoas mortas são ressuscitadas. Deus deu um nome a Jesus sobre todo nome. E por que isto? Além de no nome dele a salvação, além de no nome dele a cura, João capítulo 15, 16, a Bíblia vai registrar que Jesus vai contar algo acerca do nome dele. Ele diz assim: olha, quando vocês forem orar ao Pai, quando vocês precisar pedir algo para o Pai, quando vocês estiverem desesperados, aflitos, precisando de um socorro, precisando de uma ajuda, querer que Ele ouça vocês, façam o seguinte, João 15, 16, tudo quanto pedir ao meu Pai, Ele vai conceder a vocês. Este nome é sobre todo nome, porque é só no nome dele que Deus vai te atender. É no nome dele que você vai orar e que Deus vai te ouvir. É no nome dele que você vai pedir e Deus vai responder. É no nome de Jesus que Deus fará, porque Jesus falou: peça em meu nome, ore em meu nome, interceda em meu nome. Esse nome há tanto poder, e Deus deu um nome a Jesus sobre todo nome, porque em Marcos capítulo 16, versículo 17, a Bíblia vai contar que Jesus falou assim: olha, vocês vão fazer missões, vocês vão pregar a minha palavra. Aí alguém poderia dizer: Jesus, fazer missões, pregar a tua palavra, nós vamos ter oposição maligna, nós vamos nos deparar com pessoas normais, mas com pessoas possessas, e pessoas possessas não é fácil, Senhor Jesus. Elas estarão dominadas, elas estarão controladas por demônios. Aí o Senhor Jesus falou assim para eles: olha, vai, porque em meu nome vocês expulsarão demônios. Aleluia. E por que Deus deu um nome a ele sobre todo nome? Porque o nome dele é a salvação, no nome dele é a cura e milagres, no nome dele Deus nos atende, pelo nome dele ele nos dá autoridade para expulsar os demônios. Irmãos, pode ser a pessoa que jejua mais nesta vida, pode jejuar 40 dias, 30 dias, pode fazer o que for, Satanás não vai entender isso. Agora pode ser um crente que jejua só na ceia, só no domingo da ceia, mas se for no nome de Jesus, ele tem autoridade para expelir, para expulsar demônio, porque
no nome do Senhor Jesus. Eu queria dizer para você, mãe, ora pelos seus filhos em nome de Jesus. Há esperança neste nome para a salvação. Há esperança neste nome para a libertação. Há esperança neste nome para que milagres venham a acontecer. Então peça, então ore, então interceda, então clame no nome do Senhor Jesus. Deus o exaltou de que forma? O texto vai dizer: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus exaltou a Cristo de uma forma universal. Se dobre todos os joelhos. Aí vai falar, todos os joelhos vão se dobrar, vão se curvar diante dele. Isso implica, sabe em quem, irmãos? Se dobrar todos os joelhos, isso implica em os imperadores, isso implica nos reis, nos presidentes, nos governadores, nos bilionários, nos ricos, os poderosos, os influentes, os blasfemos, os ateus, os incrédulos, os gurus, os líderes, os mestres, os grandes, os chefes, os pequenos. A Bíblia está dizendo que todos haverão de se dobrar e se curvar diante do nome do Senhor Jesus. Eu assisti uma reportagem, eu até pensei de compartilhar com os irmãos do grupo do evangelismo. Um rapaz com microfone, se não me engano foi em São Paulo. Ele ia a uma pessoa e falava de Jesus, a pessoa falava, eu não creio, nem conheço ele. Ele ia para outra e ele era ofendido, não me fale deste nome. Muitas e muitas pessoas nesta reportagem blasfemaram, desfizeram, humilharam o nome do Senhor Jesus, até criticaram de uma forma grotesca, irmãos. Eu não quero nem falar da forma que eles falavam. E eu assistindo aquilo, eu senti uma chateação. Eu vendo as pessoas. Por que chateação? Alguém pode falar, mas são incrédulos. Mas respeitam o nome de Jesus. Se não crê, se não quer receber, mas pelo menos respeitam. E eles estavam zombando com desdém e falando palavras, irmãos, grotescas contra ele. Mas agora eu me lembrei, falando desse versículo, lembrei disso. Na hora eu fiquei chateado, fiquei entristecido pelaquela atitude daquelas pessoas. Mas agora eu me lembrei deste texto, no qual diz que naquele dia os blasfemos, os ateus, os incrédulos, os gurus, eles podem querer zombar hoje, desrespeitar hoje, mas naquele dia eles vão se dobrar diante do nome do Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque eu creio no que diz a palavra, e a palavra diz: os que estão nos céus, os anjos, os que estão na terra, os homens, e os que estão debaixo da terra, os demônios, haverão de se dobrar diante do poderoso nome do Senhor Jesus. O nome dele é poder. O nome dele é poder. Deus o exaltou de que forma? O texto vai dizer que e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje as pessoas, muitos deles não confessam, diminui a pessoa de Jesus, rebaixam o senhorio dele, ofende a santidade de Jesus. Mas Paulo diz que naquele dia eles vão ter que confessar que Jesus é Senhor.
você não tem dificuldade de falar isso. Nós louvamos com alegria e declaramos que Ele é Senhor. E isso é bom, porque quem tem dificuldade de fazer isso um dia fará de uma forma obrigatória. E Senhor, esse Senhor da Bíblia é diferente do Senhor que nós pronunciamos hoje, quando nós conversamos com alguém com autoridade, nós chamamos a autoridade de Senhor, quando nós o respeitamos. Por exemplo, o Senhor em inglês é Lord, que significa alguém que é famoso. Em espanhol é Mister, é alguém da realeza. E quando a Bíblia diz Jesus é Senhor, está dizendo que Jesus é Kyrios, quer dizer que Ele é sobre tudo e sobre todos. Todos esses haverão de declarar naquele dia que Jesus, Ele é Senhor sobre tudo, sobre os quatro cantos desta terra, sobre todas as coisas que existem nessa terra, e sobre todos, sobre todas as pessoas. Ele é Senhor sobre tudo isso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria que você ficasse sobre seus pés. Eu quero fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a orar no nome dele, a Deus Pai. Eu queria que você, mãe, neste momento orasse a Deus, apresentasse a Ele esta palavra, esta mensagem, o poder deste nome, intercedesse pelos seus filhos, ou apresentasse qualquer causa diante de Deus. Eu queria que você, meu irmão e minha irmã, conversasse com Deus e falasse para Ele a sua necessidade, a sua dor, a sua aflição, e diga para Ele: eu estou te pedindo, Senhor, em nome de Jesus. A minha necessidade é essa, e a tua palavra diz que tudo que pedir no nome dele, o Senhor vai nos atender. Ore a Ele, peço, me perdoa, Senhor, Deus Pai, pois eu estou confessando, eu estou me rendendo e me entregando, é pelo nome de Jesus, e neste nome a salvação. Ore a Ele, peça a Ele autoridade, poder, para que você possa fazer a obra dele, para que você possa orar os enfermos, para que você possa pregar o Evangelho, para que você possa expelir toda a força do mal. Peça a Deus Pai em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas pastor, tem coisas que é só para Jesus, é verdade, mas tem coisas que Jesus compartilha com aqueles que crê nele e serve a Ele. Em João 12, 26, ele diz: se alguém me servir, o Pai haverá de honrar. Olha o que Jesus falou: se alguém me servir, o mesmo Pai que me honrou também vai honrar vocês que me servem. A vocês que me seguem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2 vai dizer: se sofremos com ele também reinaremos. O princípio é o mesmo. O que o Pai fez com ele, Jesus falou: eu vou fazer com vocês. Eu sofri, fui humilhado, passei por tudo isso, e o Pai me exaltou. Agora eu vou prometer para os meus seguidores, vocês que me seguirem, e por amor de mim, e por amor de minha obra, vocês sofrerem, vocês dedicarem, vocês passar por muitas coisas, vocês vão reinar comigo também. Aleluia.